Queridos amados, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Com muita alegria que vamos dar sequência aos estudos bíblicos das nossas lições CPAD. Estamos estudando a Escola Bíblica Dominical. Estudaremos hoje lição extra, lição 5, a promessa de salvação. Estudaremos com base com texto bíblico de João Evangelho, capítulo 3, versículo 14 ao 21, os nossos tópicos que serão abordados na lição: a promessa de salvação. Segundo tópico, a natureza da promessa de salvação. E o último tópico, promessa e perseverança na salvação. No segundo tópico, fala sobre justificação, regeneração, santificação. E no último tópico, a base da promessa de salvação é Cristo. Apostasia individual, promessa e a segurança da salvação. Amém? Vamos para o nosso comentário. Veja a partir de agora. A lição de hoje é muito importante porque trata-se da maior promessa que Deus fez à humanidade, a salvação do ser humano integral, espírito, alma e corpo. Conforme diz a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 13, nós temos algo muito importante acerca da nossa salvação, que é a paz com Deus. A paz de Deus. Aonde nós temos aqui, esta paz, ela é exatamente o árbitro, o juiz da nossa salvação. Veja o texto de 1 Tessalonicenses 5 e 13, mostra verdadeiramente que aquele que tem paz, ele não tem culpa. Se ele não tem culpa, ele não está no pecado. E se ele não tem paz, ele tem culpa. É o oposto. Então a paz de Deus, que excede o nosso entendimento, está e deve estar em vós. Tendes paz em vós. Então aqui nós temos o juiz, que é a paz de Deus, que tira a culpa. Quando essa paz não está em nós, nós estamos com a culpa. E se nós temos a culpa, precisamos se arrepender. Então aqui, no versículo agora 23, de 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo. Todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados até a vinda do Senhor. O tópico diz justificação, regeneração, santificação. Essas três partes elementos principais quando o homem ele nasce de novo. O homem, quando nasce de novo, o resultado da cruz está nele. Então, veja o que é santificação. Jesus disse: eu me santifico por eles. Então a igreja, ela é santa porque Cristo fez essa santificação por nós. Então o que é santificação? Lá no livro aos Hebreus, capítulo 10, diz que nós fomos santificados pelo sangue de Jesus por meio do seu corpo. Então a santificação é uma forma que Deus aceitou por meio de Jesus para que nós permanecemos neste mundo. Atenção, o mundo, o homem, ele recebeu a sentença de morte no jardim, no dia que comer certamente morrerás, mas Deus também deu liberdade para o homem viver, se assim obedecer. Então a salvação nunca ela é incondicional a um grupo ou a determinado ser humano individual. Sempre a salvação
ela é condicionada. Por isso que Deus dá os meios e as oportunidades para o homem se salvar. Crê no Evangelho, crê em Cristo. Então veja, homens que tiveram oportunidade, como Saul, como, veja lá, no tempo de Jesus, Judas Iscariotes, lá no Gênesis, Caim, todos tiveram oportunidade, mas deixaram passar essas oportunidades. Interessante que a Bíblia diz que nós devemos se santificar. Essa santificação é Cristo em nós. Então eu, diante do Pai, sou santificado por causa da oferta de Cristo. A minha oferta, ela não compra a minha salvação. Então eu não tenho como oferecer para comprar a minha salvação. Então a minha santificação é Cristo. Quando Cristo me santificou, produziu em mim a santidade. Então a santidade é o reflexo daquilo que Jesus fez. E quando eu sou santo, separado para as boas obras, isto reflete o que Jesus já fez por nós, por mim e por você. Então a santificação, ela é de Cristo e opera através do depósito que ele ofereceu ao Pai quando derramou seu sangue na cruz do Calvário, pagando o preço de sangue, isto dentro do aspecto do mundo espiritual, onde os nossos pecados estão apagados e cancelados. Deus lançou no mar do esquecimento e não se lembra mais deles. Então, é por esta razão que é confirmada a nossa vocação e a nossa eleição. Agora veja que quando nós estamos em Jesus, o Espírito produz em nós fruto, obras, e isto significa uma maneira boa de viver agradando a Deus. Esta boa maneira de viver é a santidade. Então, Jesus, pelo seu Espírito Santo, produz em nós moralidade, que é o oposto de imoralidade. Então, veja que a santificação, ela começa com Jesus, e eu creio nele, tenho fé nele, isso é espiritual, dentro do campo espiritual. Agora, quando eu creio e tenho fé, isso já é a base daquilo que Cristo já fez por mim, eu apenas estou recebendo o trabalho dele, a obra dele em minha vida. Amém? Desta forma, a minha santidade, que eu decido por mim mesmo servir a Deus, com boa vontade e boa mente, para agradar ao Senhor, isto significa uma vida separada, santa, mediante a palavra, o Espírito Santo, que nos lava com a água limpa. Ok? Agora, a justificação, veja, santificação, justificação. O que é justificação? Justificação é o ato de Deus nos declarar justo. Justificação. Olha aqui para a lousa. Adão, nós. Então, anote aí, Adão e nós. Adão, antes do pecado e depois do pecado, ok? Antes do pecado, ele só cometia o quê? Justiça, 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 pecou bem aqui. Quando ele pecou, então ele cometeu uma injustiça. Você sabe o que é isso? É que Deus, quando viu que ele cometeu uma injustiça aqui, Deus desconsiderou tudo que ele fez de bom para trás.
e matou ele aqui na injustiça, a morte. Então ele não considera o Senhor o que ele fez para trás, mesmo que seja em maiores proporções. Ele fez muitas coisas que agradou ao Senhor antes. Mas por um ato de ofensa, conforme o escritor aos Romanos, Paulo escreve aos Romanos, que o pecado veio por um homem, a morte veio por um homem, ok? Aí o que foi que aconteceu? Cristo morreu. Então veja o que é justificação. Olha aí. A justificação é o contrário daquilo que Deus fez com Adão. Por exemplo, nós, antes da cruz e depois da cruz. Antes da cruz, pecado, injustiça, maldade, injustiça, pecado, maldade. Aceitamos a Jesus como Salvador, justo, pela fé. A justiça de Deus em nós. Declarou pela fé justo como Abraão. Ok? Sabe o que é que acontece? Quando o Senhor nos declara justo, por crer no seu Filho, uma só fé, aí ele vai desconsiderar a maldade, o pecado, a impiedade, a maldade, o pecado, a injustiça, tudo para trás é desconsiderado. Então ele considera a justiça de Cristo em nós, por causa que nós cremos e temos fé. Então o que é isso? Justificação. Ok? Assim como aconteceu com Adão, olha aí, o diabo aqui ficou rindo, né? O diabo aqui ficou rindo. Por quê? Porque o diabo viu, rapaz, achou bom porque Deus matou aqui, ó. Deus não considerou tudo de bom que o Adão fez. Aí o diabo sorriu aqui. Aí quando Jesus morreu e salvou todos nós que cremos nele, aí o diabo ficou com raiva. Sabe o que é isso aqui? É que Deus ele faz isso aqui porque ele já tem uma justiça aqui. Então o diabo não pode entrar nesse detalhe dizendo, esses crentes dizem que são salvos pela fé, esses crentes dizem que creem em Cristo. Aí Jesus, ele é a justiça de Deus, porque Deus condenou Adão por uma injustiça do Adão, aí Jesus, por sua justiça, ele desconsidera todas as nossas injustiças. Isso está na Bíblia, viu, meus irmãos? Então veja um texto bíblico, Ezequiel, isto aqui está em Ezequiel, capítulo 18, anote aí, né? Para vocês ensinarem aí no domingo, Ezequiel, capítulo 18, versículo 4 ao 32, ok? Aqui diz o seguinte, se um justo, olha aí, o Adão não era justo? Então se Adão, antes do pecado, se um justo, diz o texto, se desviar, cometeu injustiça, da sua justiça que praticava, aí se desviou aqui, e cometeu pecado, ele morrerá. Não foi assim que Deus disse? No dia que desobedecer, tu morrerás. E espiritualmente Adão morreu, por causa que ele se separou de Deus. A palavra morte significa distanciamento de Deus. Agora, observando, quando Adão pecou e morreu no dia que pecou, e ele passou depois a morrer materialmente no corpo, físico, gradativamente, agora veja o que o mesmo texto diz de Ezequiel 18, 4 a 32. Se um ímpio, olha onde é que nós estamos, ó. Se um ímpio, nós estamos aqui, malfeitor, ímpio, pecador, estamos aqui, ó. Se converter, aceitar Jesus, da maldade que cometeu,
olha a maldade para trás, e praticar o que é justo, o que Jesus fez por nós, e reto, ele não morrerá, diz a palavra. Por isso que somos salvos, meus irmãos. Por quê? Por causa de Jesus. Porque Jesus, ele aplicou a sua justiça em nós. Nós dependíamos dele. E pelo ato de somente crer, ter fé no vencedor, porque ele quem venceu. E diz a Bíblia que nós somos mais do que vencedores, sabe por quê? Porque nós recebemos tudo de bandeja. Jesus venceu, levou o prêmio, e a gente creu, e ele entregou o prêmio para nós, porque nós estamos torcendo por ele, e crendo que ele é o vencedor. Glória a Deus. Então veja o texto, que se o ímpio, nós, se converter da maldade que cometeu, e praticar o que é justo e reto, não morrerá. Então, preservará a sua vida. É o texto de Ezequiel 18. Então, nós estamos mostrando que o homem que crê em Jesus, ele sai de Adão para estar com Cristo. Porque em Adão está a condenação, está a morte, está o inferno. Em Jesus está a vida eterna, o céu. Aleluia. Veja o texto agora de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 10. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Ok? Vamos ler o que diz a nossa lição? Na nossa lição, no último tópico, veja subtópico 2 e 3, apostasia individual. Nas Escrituras também encontramos uma grande advertência concernente à promessa da salvação. A Bíblia nos mostra que a salvação é... Presta atenção, a Bíblia nos mostra que a salvação não é incondicional, ok? Mas é condicional, isso depende da fé, depende de crer. Tem que ter uma condição para ser salvo. Pois as pessoas podem resisti-la, isto é, não existe o salvo para sempre. A pessoa, ela pode morrer no caminho, como o povo de Israel pereceu no caminho. Ok? João 3, 18 a 20. Também mostra que os que a receberam experimentaram o amor e o perdão de Deus. Podem romper esse relacionamento, rejeitando por completo os ensinamentos fundamentais revelados na palavra de Deus. Aqui é chamado de apostasia doutrinária. Estou lendo aqui a nossa lição. Ok? Veja que apostasia implica em rebelião contra Deus, abandono proposital da fé, que uma vez nos foi entregue. Há diversos registros bíblicos que confirmam essa possibilidade. Então, aquele que é crente, se ele negar a fé, é um apóstata. E existem muitos apóstatas por aí, até mesmo ex-pastores, Então, vamos lá. A promessa e a segurança da salvação. A promessa de salvação também nos traz uma consoladora certeza a respeito daquilo que Paulo escreveu. Ambos os lados estão em aperto, tendo desejo de partir, estar com Cristo, porque isto é muito melhor, ok? Então veja agora o nosso comentário dentro desse assunto, ok? De acordo com 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 10, o que nós lemos, os escolhidos, ele precisa alcançar a salvação. Irmão, ninguém vai para o céu sem condição. Ah, Deus escolheu, Deus elegeu, Deus tem os eleitos, mas esses eleitos, ok? Estes que crê, atenção, os eleitos, os escolhidos, eles precisam da condição, ó. Ele precisa da fé dos eleitos, ele tem que crer em Jesus. Então, meus irmãos, não é assim salvo sem condição. É eleito, vai para o céu. Escolhido, vai para o céu. Tem uma condição para os eleitos e para os escolhidos. Sim.
Então, os eleitos, para alcançar a salvação, não é porque está eleito. Entendeu? Ele tem que aceitar Jesus como seu Salvador. Paulo também creu em Jesus. E ele foi escolhido desde o ventre da sua mãe. Então, mostrando assim, a mensagem de salvação deve ser levada a todos, escolhidos, eleitos, só são salvos quando eles dizem assim: eu creio em Jesus como meu Salvador. Eles elegem aqueles que o elegeu. Ok? Jesus nos amou primeiro, por isso que nós temos que o amá-lo. Então temos esta condição de amar de todo o nosso coração. Primeiro, o que está envolvido na salvação de todos os eleitos e de todos os chamados predestinados é a fé para eles. É chamado de fé de eleitos, fé dos escolhidos, fé. A salvação é por meio da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E só se chega a Deus pela fé. É impossível por outro meio. Veja o texto. Eleitos conforme a presciência de Deus Pai, na santificação do Espírito, para o quê? Obediência. Meus irmãos, olha a condição para obediência. Atenção. Então, cuidado com a teologia daquela graça que salva a pessoa sem condição. Ah, Deus já escolheu lá no começo da história quem vai ser salvo. E este tem que ser salvo. Aí, cadê a condição de fé, de obedecer? Eles tiram. Cuidado com a teologia desta graça que não tem perseverança, que não tem conceito de ser santo. Ok? Atenção! Como nós devemos entender a eleição? Nós vamos entender desde o princípio. Desde o princípio, presta atenção. Começando lá no céu, os anjos, e depois nós vamos para a terra, os homens. Ok? Presta atenção, é interessante. Como é essa questão da salvação, né? Dos escolhidos, dos eleitos? Por exemplo, lá no céu, os anjos, eles eram imortais, não morrem, certo? Porém, não eleitos. Então, eles tinham que passar aqui, ó, prova. Depois da prova, eleitos. O que quer dizer eleitos? É que já está definido a forma que Deus já preparou lá na eternidade para eles. Pedro fala dos anjos eleitos. E significa que aqueles que passaram pela prova, presta atenção, esses não eleitos, ok? Porque todos os anjos estavam na condição de não eleitos e imortais para, depois da prova, serem eleitos. Quer dizer que, depois da prova, que prova é essa? Da rebelião do luzeiro, que é chamado de Lúcifer, por aí. Certo? Porque na tradução da Bíblia traz Lúcifer. E no original é luzeiro. Jerônimo colocou Lúcifer. Ok? Agora, observando que 2/3 parte aqui desses anjos, ó, não eleitos, continuaram não eleitos porque não elegeram Jesus lá na eternidade como seu Senhor, como capitão. Ok? Interessante. Voltando aqui. 1/3 parte, eu falei 2/3 parte, mas 1/3 parte tornaram-se malignos. Quer dizer que os anjos que não foram eleitos, que não foram aprovados,
Passaram pela prova, mas não foram aprovados. Eles receberam um castigo de maldição e foram aplicados a eles malignidade. Por isso que quando Caim deixou-se ser seguido por Satanás, a Bíblia diz que Caim era do maligno. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. O que quer dizer isso? O mundo jaz no maligno. A palavra maligno é um nome entre os nomes atribuídos a Satanás. Entre eles, Beelzebu, dragão, antiga serpente. Ok? E este enganou a terça parte dos anjos. É você pegar aqui o todo e dividir em 3. Então, essa parte aqui é um terço de anjos não eleitos, malignos, demônios, destituídos da glória de Deus. O homem na terra foi criado de forma não eleito, da mesma forma, irmão. Para vocês entenderem o que é salvação, certo? Vamos chegar em nós. Então, Adão foi criado não eleito, mas com possibilidade de morte. Então, ele era mortal. Interessante que os anjos não eram mortais, eram imortais, mas não eleitos. Já os homens eram mortais, não eleitos, e precisava da prova e passar por ela. Qual era a prova? A árvore da vida. Tinha que comer para poder passar, ser um eleito. Então a eleição dava direito ao homem, assim como aos anjos que não pecaram e foram eleitos, até hoje, nunca mais vão pecar e se rebelar contra Deus. Vocês entendem o que é eleição? Quando nós saímos desta terra, passamos pela prova. É esta prova que nós estamos passando. Qual é a prova? Está em Jesus, a videira verdadeira, a da vida, é comer dele. Ele diz, quem come de mim tem vida. Então Adão não comeu. Se Adão não comeu da árvore da vida, que representava lá como um Cristo, um tipo de Cristo, a árvore da vida, ele morreu. Ok? Recebeu a sentença de morte. Veja, os anjos receberam a sentença malignidade. E os homens, morte. O que foi que aconteceu? Os filhos de Adão, nós, olha aqui, misericórdia e graça, perdão. Segunda chance. Sabe por que Deus deu a segunda chance? Por causa do corpo. Porque era mortal. Os anjos eram imortais. Então não tinha como ter segunda chance. Você sabe o que é segunda chance? Ressurreição. Ok? Os anjos não tinham como ressuscitar. Passar pela morte e ressuscitar. Por isso que foi um perigo para eles. Eles tinham que ter muito cuidado quanto a ouvir e obedecer. Porque se falhar, não tinha perdão. Não tinha morte de Jesus, não tinha parente remidor, não tinha uma lei de graça e de perdão e de misericórdia. Mas os homens tiveram. Nós estamos debaixo da graça, pela misericórdia de Deus. E nós estamos sendo provados para ser aprovados. Então a nossa eleição é estar em Jesus. E quando nós estamos em Jesus, o que é que vai acontecer? Nós somos mortais, passamos pela morte em Cristo. Jesus não morreu? Então passamos pela morte, a do Calvário, que é a nossa mesma morte, a de Cristo, morte em Cristo. Não é morte por ser morte, é morte em Cristo. E somos ressuscitados nele. Está em Romanos 6. Assim como foste
mortos em Cristo, sepultados em Cristo, ressuscitados com Ele. Então, atenção. A nossa ressurreição é a nossa eleição. Ok? Os anjos que não pecaram continuaram imortais e eleitos. 2/3. Os homens, atenção, mortais, Jesus tirou essa parte da morte, então os homens são, na ressurreição, imortais, amém? Glorificados, exaltados ao trono. É bênção demais, irmão. Acima dos anjos eleitos. Os anjos passam para uma posição menor do que a igreja. No Antigo Testamento, homens, melhor, começando com Deus. Deus, anjos e homens. No Novo Testamento, por causa de Cristo, continua Deus na cabeça, aí vem os homens em Cristo e depois os anjos. Então, Deus elevou a humanidade em Cristo ao trono. Apocalipse 3:21. Aquele que vencer, sentará comigo no meu trono, assim como eu venci e assentei no trono com o meu Pai. Amém? 1 Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca jamais tropeçareis. A eleição é para glorificação. Se a pessoa diz, eu sou um eleito, mas ele tem que mostrar que é um eleito. Fé em Cristo tem que ter a condição, meus irmãos. Entendeu aí? As pessoas erram demais quando ensinam sobre a predestinação. A predestinação. O que é isto? É que ele nos predestinou. Quer dizer, antes do destino, nós temos um preparo. Não está dito que ele já nos destinou. Se ele já tivesse nos destinado, então a salvação era incondicional. Entendeu aí? Já pensou se o Senhor já tivesse batido o martelo e colocado a placa, fulano de tal vai para o céu, independente que ele faça o bem ou o mal. Tu acha que é assim? Pois bem, a predestinação nunca está ligado ao indivíduo ou grupo. Quando diz que ele foi salvo incondicionalmente. Isto invalidaria o sacrifício de Cristo. Já entendeu agora? Já pensou que, que Deus tivesse colocado uma placa na eternidade que fulano, quando nascer, vai para o céu? Então, para que Jesus morreu? Se Deus já carimbou que fulano de tal vai para o céu, então a morte de Jesus lá na frente seria invalidado. Se não tinha como mais reverter o que Deus já bateu lá, o martelo, então não tinha mais condição. Não precisava Jesus morrer. E nem nós crer. Então está tudo errado aí por aí, quando diz que uma vez salvo, salvo para sempre. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 2. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo mundo, do mundo inteiro. Então não tem essa escolha de uns e outros não. Deus, quando quer salvar, Ele quer salvar a todos. Mas nem todos querem salvar. Querem ser salvos. As pessoas serão condenadas porque elas não têm Jesus. Não é porque pecam, estão no pecado. Porque não creem em Jesus. Viu? A salvação é em Jesus. E os homens amam mais as trevas do que a luz. Está lá em João capítulo 1, versículo 1 ao 11. Devemos
tornar firme o propósito da nossa eleição e confirmar a cada dia a nossa fidelidade, pela fé e obras, pensamentos e palavras. Tornar firme o propósito da eleição quer dizer manter a nossa vida em santidade até a volta de nosso Senhor Jesus, por meio da obediência, ok? E também da fidelidade, para que nós não tropeçamos no firme propósito da salvação. Todos nós fomos criados para serem primeiramente provados. É Bíblia, meus irmãos. Todos somos provados. E nós decidimos nesta prova voluntariamente a servir a Deus para a eternidade. Ok? Os anjos foram condenados porque decidiram mal. Eles tiveram livre-arbítrio, mas decidiram mal. Os homens estão no mesmo caminho de decidirem mal. Não tem outra chance depois da morte. Diz a Bíblia que segue-se o juízo. Entendeu aí? Depois da morte segue-se o juízo. Não tem como voltar atrás para aceitar Jesus de novo. Ou ter uma terceira chance. O homem foi predestinado para ser glorificado segundo a imagem do primogênito da criação. Esse predestinado não é daquela doutrina lá, que diz que já bateu o martelo. Esse predestinado é porque o Senhor já trouxe para a igreja. Ele está no predestino. É como um pré-natal, pré-inscrição. É um preparo. O texto não diz destinado. O texto diz predestino. Predestinado. Se tem pré, qualquer pessoa que entende português sabe que está antes do destino. É um predestino. Um pré-natal significa antes do nascimento. Pré-inscrição quer dizer que ele ainda está na corda bamba. Precisa estar lá no meio do povo. Então, Jesus também nos predestinou. Ainda não nos destinou. Porque o destino já é glória, já é com Deus, o destino já é ressurreição, imortalidade. Nós estamos ainda na carne mortal, ok? Seremos revestidos da imortalidade, ok? Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 9. Porque Deus não nos destinou para o dia da ira, senão para a posse da salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Todos têm um predestino, todos têm. Quando Deus olhou para a humanidade, ele conheceu a todos. Romanos 8, 28 a 30. Deus conheceu. Quando Deus conheceu, aí Deus chamou. Quando Deus chamou, Deus predestinou. Quando Deus predestinou, Deus justificou. E quando Deus justificou, Deus glorificou. Ok? 5 palavras para ir para o céu. Conhecimento de Deus, o chamado de Deus, o predestino de Deus, a justificação de Deus e a glorificação de Deus no homem. Então a parte final é glorificação. Então se chegar nesta glorificação, já está destinado. Então, o predestino está na terceira palavra. A primeira é conheceu, a segunda é, veja lá, chamado, a terceira é predestinou. Então, para estar no céu, tem que chegar na quinta palavra, glorificou. Amém? Foi o que aconteceu com Jesus. Jesus chegou no céu glorificado. Todos têm um predestino para a aquisição da salvação, por meio de Jesus Cristo. O destino é para a glorificação. Assim todos foram ok? A salvação não é imposta, ok? O homem tem que crer. O eleito e o escolhido deve aceitar os meios e a oportunidade da sua salvação. As pessoas continuam no estado de vaso de ira, o mesmo de Adão, que Deus irou-se contra Adão
quando ele pecou, e muitas pessoas ainda estão nessa condição de ira, ok? Agora, por quê? Porque deixam eles ou elas, os seus corações, à mercê de Satanás e os demônios. Com isso, tornam-se corações endurecidos, para que a palavra de Deus não entre, penetre e frutifique. Exemplos como Caim, Saul, Judas Iscariotes, foram usados como vasos de ira. Você entende? Todos tiveram oportunidade de salvação. Caim teve oportunidade de salvação. Deus até disse, se você deixar essa maldade, você será aceito. Então não teve uma predestinação, conforme dizem aí alguns. Ok? Porque a predestinação que alguns dizem é incondicional. Entendeu aí? E nós entendemos que precisa de Jesus. É a condição de salvação. Sem Jesus não tem salvação. Ok? E Jesus morreu para todos aqueles que nele crê. João 3,16. Para que todo aquele que nele crê. Condição. Agora, observa. Porque durante a vida de Caim, de Saul, de Judas Iscariotes, eles rejeitaram o apelo de Deus para a sua salvação e para o perdão. Estou colocando 3 exemplos, mas tem muitos outros exemplos por aí. Caim teve a oportunidade de fazer o bem e foi advertido por mais de uma vez. Saul teve a oportunidade de ser rei ungido, mas rejeitou por 3 vezes, falhando nas 3 oportunidades que Deus havia dado. Ok? Judas Iscariotes teve a oportunidade de se converter durante o ministério de Jesus, mas ele continuou sendo ladrão desde o princípio, conforme diz o texto, que ele continuou roubando desde o princípio. Isso significa que as pessoas endurecem os seus corações, acontecem as práticas más, as más práticas, e assim os seus corações se distanciam da promessa da salvação, da eleição, do chamado. Sendo ele um escolhido por Jesus dentre os 12. Jesus escolheu 12, e entre os 12 estava Judas. Interessante que o diabo disse, eu quero Pedro. Entendeu aí? Jesus disse, Pedro, o diabo está atrás de você, procura você, ele quer você, mas eu estou orando ao Pai por você. Ok? Então não tinha essa predestinação por Judas. Nem no texto está escrito que era Judas. Poderia ser até o Pedro. Irmão, se nós não vigiarmos, vem outro e toma o nosso lugar. Veja que os anjos deixaram o seu lugar. Os anjos de Deus, 1/3 parte. E outros vão tomar o seu lugar. Vocês sabiam disso, que a igreja vai lá para o céu, para o lugar dos anjos que caíram? Você já imaginou uma igreja com 90 crentes? 30 crentes saem, só fica 60. Veja o vazio de crentes da congregação celestial, dos anjos de Deus, adorando a Deus. Se de 90 crentes, anjos, 30 saíram, só ficou 60. Então, Deus preparou a igreja como povo eleito para a sua glória. E nós estaremos com ele para sempre, louvando eternamente. Este é o povo que foi criado para o louvor da sua glória. Amém? Queridos irmãos, a paz do Senhor a todos. Nós estamos preparando a próxima aula, lição 6, a promessa da cura divina. Ok? Uma aula excelente. Deus em Cristo vos abençoe. Até a nossa próxima aula, se Deus quiser. Amém.